Muito bem, eu vou entrar no tema desse vídeo contando para vocês uma breve história de como eu fui parar na paróquia onde eu estou hoje, né? É uma coisa rápida, né? Veja, desde a época, eu fui ordenado diácono e fui mandado para a paróquia Nossa Senhora da Saúde, que hoje é santuário aqui em Brasília, né? E lá eu fiquei como diácono bem na época da pandemia, né? Então foi um tempo bem difícil. Bem, para resumir um pouco, né, uma história longa, torná-la uma história curta, né, fui ordenado então sacerdote no ano da pandemia e estava ali como vigário, né, do meu antigo pároco. Nós nos dávamos muito bem, sabe? Apesar de sermos bem diferentes assim em várias coisas, né, mas sempre nos demos muito bem. E ele também me ensinou e me ajudou muito, né? Pastoralmente me ensinou muito. E assim, o interessante é que meio que do nada, né, me veio no coração a ideia de falar para o bispo, né, que eu estava à disposição, né, dele, né, se ele quisesse que eu assumisse alguma paróquia, mas se ele quisesse que eu continuasse lá também, eu estava muito feliz, não tinha problema nenhum, né? Então me veio isso no coração e eu mandei uma mensagem para o bispo, né? Falei assim, Dom, né, eu gostaria de conversar com o senhor. Aí ele, sim, então venha na posse do padre e tal, que era um padre da minha turma, né? E aí a gente conversa, né? Aí eu, muito bem, tranquilo, né? Um dia antes de ir, né, na posse para encontrar com o bispo, né, eu tinha comprado esse livro aqui, né, das obras completas de São João da Cruz. E estava, assim, apenas lendo os poemas, né? A poesia de São João da Cruz é extraordinária, né? Absurda, né? Estava lendo esse poema aqui da Criação, romance terceiro, né? Da Criação. Uma esposa que te ame, meu filho, dar-te queria que por teu valor mereça estar em nossa companhia e comer pão numa mesa, do mesmo que eu comia, para que conheça os bens que em tal filho eu possuía. E se congrasse comigo por tua graça e louçania. Muito te agradeço, pai, o filho lhe respondia. A esposa que me deres, minha claridade eu daria, para que por ela veja quanto meu pai valia e como o ser que possuo do ser do seu ser o recebia. A encostarei ao meu braço e em teu amor se abrasaria e com eterno deleite tua bondade exaltaria. Então, eu li esse poema, né, um dia antes de conversar com o meu bispo, né, onde nós temos aqui o diálogo divino, né, entre o pai e o filho, né, sobre a criação da igreja, no caso aqui, né, a esposa é a igreja, no fim das contas, de maneira mais resumida aqui, né, é o entendimento do poema. E foi interessante porque eu cheguei ali no dia seguinte para a posse, né, do padre, cheguei um pouco antes, e aí o bispo estava ali conversando com outros padres e tal, né? Aí, bem, já que ele está conversando com outros padres, eu vou ficar aqui quietinho na minha, né? Deixa, depois da missa a gente conversa, né? Aí ele me viu assim e falou assim, Lucas, venha, venha. Aí ele falou, tá bom, falou com outro padre, né? Depois a gente conversa, tá bom? Vem aqui, né? Aí ele chegou, me deu um abraço assim e falou assim, você já tá querendo uma esposa, meu filho? E aquilo ali, naquela hora, eu fiquei assim, nossa, mas que coisa, né? O nosso bispo aqui, Dom Paulo, né, ele costuma, né, dizer dessa maneira, né, que a paróquia é como a esposa do pároco, né? É a compreensão antiga, né? A diocese é como se fosse a esposa do bispo, né? E eu acho bonito isso, né? Aí ele chegou, abraçou e falou assim, você já tá querendo uma esposa, meu filho? Aí eu falei, pode ser, né? E eu fiquei assim, né, um pouco desconcertado, porque parecia meio que uma espécie de confirmação, né, do texto que eu estava meditando, lendo no dia anterior, né? E aí ele falou assim, tem uma paróquia, eu não estou lembrando agora o nome dela, é a paróquia do Padre Tal, né? Fica aqui na Ceilândia e tal. Você aceita? Aí eu falei, aceito, né? Aceito. Eu nem sabia o nome da paróquia, não sabia onde ela ficava, nunca tinha visto uma foto dela, né? Mas eu aceitei. Parece aqueles casamentos arranjados de antigamente, né? Era meio isso, né? Enfim. E eu acabei aceitando, né? Eu aceitei ali antes. Ele, tá, depois da missa a gente conversa, né?
Aí, claro, eu sabia que tinha um padre da minha turma que tinha sido vigário, tinha feito pastoral como seminarista nessa paróquia. Eu fui perguntar, né? Felipe, tal, qual é a paróquia? Ele, a paróquia é Nossa Senhora da Natividade, fica na Ceilândia Norte. Eu, tá bom, né? Enfim, teve a missa, teve a posse, né? Depois da missa, né, ele foi lá, me chamou de novo para conversar. Aí eu falei, Dom, o nome da paróquia é Nossa Senhora da Natividade, fica na Ceilândia. Ele, sim, muito bem, né? Muito bem, e aí? O que você me disse? Você aceita? Eu falei, aceito. Né? Fomos almoçar. E aí, depois do almoço, né, por conta, né, da posse do padre e tal, depois do almoço, eu peguei e coloquei no Waze, né, paróquia Nossa Senhora da Natividade, né, e fui descobrir onde ficava a minha paróquia e onde estava, né. Coloquei ali, tirei uma foto, cheguei, estava tudo fechado, né, tirei uma foto ali da frente mesmo, mandei no grupo da minha turma, aí os padres da minha turma falaram, que foto é essa, Lucas? Minha paróquia. Ganhei hoje, minha paróquia, né? Enfim, eu tenho um grande amor pela minha paróquia, sabe? Acho que quando a gente ama de fato algo assim, a gente tende a querer que seja única, né? Às vezes eu tenho uma vontade de que seja única, mas a gente sabe, né, que tem essa transição de padres, né? É normal isso, né? É normal. Mas por mim, eu continuaria na minha paróquia aqui, né? Tô fazendo construções, né? Enfim, tô com o telhado ali para ser feito. Mas por que eu contei essa história, né? Essa história que acabou ficando longa, né? Sobre como eu fui parar na minha paróquia e tudo mais. O que isso tem a ver com o título desse vídeo sobre graça de Estado, né? Uma semana antes de tomar posse, né? Acho que foi 1 ou 2 semanas antes, eu conversei isso com o meu bispo, né, com o Dom Paulo. A gente foi almoçar, almoçamos e aí no almoço eu falava para ele, né, eu falei, Dom, é interessante isso que o senhor falou para mim, sabe, quando o senhor me encontrou. Né, você já está querendo uma esposa, meu filho, né? Porque um dia antes eu estava meditando sobre esse diálogo divino, né, da poesia de São João da Cruz. Ele, nossa. Aí ele falou assim, eu gostei disso que o Dom Paulo falou, né? Ele falou assim, não, mas eu acredito na graça de Estado. Eu acredito muito na graça de Estado, né? Ele falou, Deus sempre me ajudou nas decisões que eu tomei na minha diocese, sabe? Deus sempre me ajudou muito, eu sinto isso, né? Então, por que eu resolvi, né, contar essa história longa e falar da graça de Estado, né? Defender a graça de Estado, em defesa da graça de Estado? Porque eu sinto que, acho que por conta das diversas situações difíceis na igreja, hoje, a chamada crise na igreja, eu já estou começando a me cansar de falar crise na igreja, mas enfim, às vezes eu sinto que está faltando um pouco mais de confiança na ação de Deus, sabe? Apesar dos instrumentos, né, frágeis que nós somos. Ou seja, eu sinto que está faltando em muitos dos corações católicos, né, a confiança na ação de Deus, apesar dos instrumentos falhos, né, que Deus usa. Por exemplo, né, padres, bispos, entendeu? Parece que tudo se tornou uma questão de o quanto o padre é alinhado com o que eu penso, né, e o quanto o padre é virtuoso, entendeu? Como se Deus só pudesse agir se o padre fosse realmente muito bom, né? E não é assim, né? Nós tivemos na primeira leitura dessa semana, foi na quarta-feira, né? Primeira leitura, a leitura da profecia de Jonas, né? Eu vou aqui também dar uma lida aqui com vocês, né? É dito, a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu vou te confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs-se de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida fez proclamar em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes: homens e animais bovinos e ovinos não provarão nada, não comerão e não beberão água.
Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez. Veja, o que é interessante desse texto e o que tem a ver com o que estamos falando nesse vídeo aqui. Jonas detestava os ninivitas. Os ninivitas eram os maiores inimigos dos judeus. Deus manda Jonas pregar para os ninivitas. A gente sabe, Jonas tentou fugir, né? Foi engolido pelo peixe, né? Depois ele acaba fazendo o que Deus manda aqui, mas a contragosto. Veja, a cidade, para ser percorrida, precisavam 3 dias. Né? Jonas fez o percurso de apenas 1 dia. O que quer dizer, de certa maneira, que ele pregou para 1/3 da cidade. Né? Ele pregou para 1/3 da cidade. E ele pregou somente uma frase: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ele não falou assim, olha, se vocês se converterem, Deus vai mudar de ideia, façam penitência, não. Jonas detestava os ninivitas. E vocês entendem o que eu estou querendo dizer aqui? Né? Jonas, depois que ele pregou, ele subiu no monte e ficou olhando para Nínive, entendeu? Esperando Nínive ser destruída. Ele queria que Nínive fosse destruída. Para você ter ideia, ele obedeceu Deus na marra, entendeu? Porque Deus forçou ele a fazer. Né? Eu brinco, né, que se tivesse uma pipocazinha, Jonas tinha pegado uma pipoca e teria ficado lá comendo, entendeu? Enquanto, né, via Nínive ser destruída. Então, como será que ele vai destruir? Será que vai ser um meteoro? Será que vai ser um tornado do nada? Entendeu? Um terremoto? Como será que... Jonas queria o mal de Nínive. E Deus usou Jonas para salvar Nínive. Entende o meu ponto aqui? Quando eu falo em defesa da graça de Estado, né? E aí é mais conhecida, né? O Evangelho do Sábado, essa passagem é mais conhecida, né? O Evangelho do Sábado, sábado de manhã, antes do Domingo de Ramos. Nós temos lá, né, o momento em que Caifás profetiza que nosso Senhor Jesus Cristo vai morrer, né, pela salvação dos outros, de todos. Né? E o evangelista, né, São João, diz, olha, Caifás disse isso não por si mesmo, mas porque sendo sacerdote, sumo sacerdote, naquele ano, né, ele profetizou. Né? Ou seja, Caifás vai condenar Jesus. Caifás é péssimo, mas Deus usa Caifás para profetizar que o Cristo morrerá para salvá-los. Né? Percebe o ponto? O que eu quero dizer com graça de Estado aqui, que até mesmo com os instrumentos falhos que todos nós, padres, bispos, somos, Deus continua agindo e Deus continua salvando seu povo, sabe? Aí entra aquela pregação, né, do padre Paulo Ricardo, né? Apesar da sua vileza, apesar da sua safadeza, Deus salvará o seu povo. Né? Mas parece que os católicos estão desacreditando mais, estão começando a desacreditar a graça de Estado, sabe? Não estão mais acreditando tanto na força de Deus diante da crise. Não. Eu só considero a realidade natural, eu só considero a igreja como simplesmente esses homens aqui, onde tem uma política de uma ideologia mais de teologia da libertação de um lado, os conservadores mais tradicionais do outro lado, e parece que tudo na igreja se resumiu a isso. E tá aí, e cadê a ação de Deus? Você está considerando a ação de Deus? Que Deus age apesar dessa confusão toda, sabe? Que Deus continua salvando o seu povo, né? Mesmo com os instrumentos falhos, que somos nós padres, bispos, e também você, por exemplo, pai de família, também tem a graça de Estado, né, para o pai, para a mãe. Né? Mas é claro que, né, se o padre ou o bispo acredita na graça de Estado, tem uma disposição maior para isso, é claro que vai ter uma ação, né, maior ali, melhor, né, dessa graça. Né? A graça atual. A graça de Estado é uma graça atual que Deus envia ali, né, para né, não fazer seu povo se perder. Porque imagina, né, nesses 2000 anos aí de história da igreja, né, se tudo dependesse somente dos homens, aí pronto, né, já tinha acabado isso aqui. A igreja tinha acabado, né? Mas a gente precisa voltar a crer mais na graça de Estado, certo? Isso é de fato muito importante. Isso é de fato muito importante.
Então, diante, né, da crise, da situação difícil que nós passamos hoje na igreja, não deixe de acreditar na ação de Deus, apesar de nós. Né? Eu gosto dessa expressão que o Centro Dom Bosco usou certa vez, né? Graças a Deus e apesar de nós. Né? É bem isso mesmo. É claro que se o instrumento for, né, mais adequado, né, o médico consegue fazer uma cirurgia melhor. Né? Um exemplo simples, né? Se o bisturi, né, estiver cego, né, estiver ali, né, com uma pouca eficácia de corte, vai ser mais difícil para o médico, né, fazer uma cirurgia, efetuar uma cirurgia. Né? Se ele estiver melhor, né, estiver bem, né, com a eficácia do corte assim boa, né, então vai ser mais fácil para o médico, né, realizar grandes coisas. Então você vê, né, que em alguns padres, alguns bispos, né, por o instrumento ser melhorzinho, Deus consegue realizar, Deus realiza mais coisas. Né? É claro que Deus sempre pode agir de maneira extraordinária também. Deus pode tudo, né? É todo poderoso. Né? Mas você percebe que em alguns padres tem uma ação de Deus, né, mais poderosa. Você consegue perceber isso. Mas não quer dizer que Deus não está agindo, né, e Deus não salva o seu povo, apesar daquele padre ali ser mais, né, ser mais difícil, né? Pastoralmente, ou, né, mais fraco até espiritualmente, entende? Mesmo com os instrumentos falhos, o médico dos médicos consegue nos salvar. Deus abençoe cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.